Existem momentos na vida que você simplesmente não consegue esquecer, não importa o quanto o tempo passe. Eu sou a Ariane, tenho 32 anos, e o que eu vou contar para vocês hoje ainda me faz tremer só de lembrar. Uma história que começou de uma forma tão simples, tão comum, que eu jamais imaginei que mudaria completamente o rumo da minha existência e da minha filha Catarina. Vocês sabem aquela sensação quando você acorda de manhã achando que vai ser só mais um dia normal, igual a todos os outros? Era assim que eu me sentia naquela segunda-feira de março. Eu trabalhava como fisioterapeuta no Hospital São Benedito, um lugar que eu conhecia cada corredor, cada sala, cada funcionário. Era minha segunda casa há quase 5 anos. Eu tinha minha rotina certinha: levar a Catarina na escola, pegar o ônibus, chegar no hospital, atender meus pacientes e voltar para casa. Uma vida simples, mas era minha vida. Naquele dia, a doutora Isis Vasconcelos, minha chefe e fisioterapeuta responsável pelo setor, me chamou em sua sala logo cedo. Eu lembro que ela tinha uma expressão estranha no rosto, meio tensa, meio nervosa. Ela me disse que tinha um caso especial para mim, um paciente que precisava de cuidados muito específicos e que ela confiava apenas em mim para fazer esse trabalho. Na época eu me senti importante, escolhida, sabe? Pensei que finalmente minha competência estava sendo reconhecida. O que ela não me contou naquele momento, e que eu só descobri muito tempo depois, era que esse não era um paciente qualquer. Esse era Vicente Montenegro, de 38 anos, filho do Dr. Hélio Montenegro, o próprio dono do hospital. Ele tinha sofrido um acidente de carro terrível algumas semanas antes, quando voltava de uma viagem de negócios. O impacto foi tão forte que, além das lesões físicas que exigiam fisioterapia intensiva, ele havia perdido temporariamente a voz devido ao trauma. Eu me lembro perfeitamente do primeiro dia que entrei naquele quarto. Era um dos quartos mais luxuosos do hospital, com vista para o jardim, mobiliário diferenciado, tudo muito sofisticado. Mas o que mais me chamou a atenção foi ele. Vicente estava sentado na poltrona ao lado da cama, olhando pela janela, com uma expressão de tristeza profunda que eu nunca vou esquecer. Quando ele me viu, nossos olhares se encontraram por alguns segundos, e eu senti algo estranho, como se já o conhecesse de algum lugar. Ele não podia falar, então se comunicava apenas através de bilhetes que escrevia num bloco de papel que sempre ficava ao lado dele. A princípio, eram apenas respostas técnicas sobre o tratamento. Sim, não, dói aqui, está melhor. Mas com o passar dos dias, algo começou a mudar entre nós. Eu não sei explicar exatamente o que era, mas havia uma conexão silenciosa que crescia a cada sessão. Como mãe solteira, eu sempre carreguei um peso enorme nos ombros. Criar a Catarina sozinha, trabalhar, pagar as contas, não ter com quem dividir as preocupações e os medos. Durante as sessões com Vicente, eu comecei a falar sobre minha vida. Não sei por que fazia isso. Talvez porque ele não podia responder, talvez porque eu estava carente de alguém que simplesmente me escutasse sem julgar. Eu contava sobre as dificuldades de ser mãe solo, sobre como era difícil equilibrar o trabalho com os cuidados da Catarina, sobre os fins de mês apertados quando o dinheiro mal dava para pagar o aluguel. Falava sobre meus sonhos, minhas frustrações, meus medos de não ser uma boa mãe para minha filha. E ele me escutava. Deus, como ele me escutava. Seus olhos nunca saíam do meu rosto enquanto eu falava, como se cada palavra fosse importante para ele. Às vezes ele escrevia pequenos comentários de apoio. Você é uma mãe incrível. Catarina tem sorte de ter você. Você é mais forte do que imagina. Aquelas palavras simples significavam um mundo para mim. Eu, que sempre fui a pessoa que cuidava dos outros, finalmente tinha alguém que parecia se importar comigo. O que eu não sabia é que, por trás daqueles olhos atentos e daquela escuta silenciosa, estava acontecendo algo que eu jamais poderia imaginar. Vicente estava se apaixonando por mim. Cada história que eu contava, cada lágrima que eu deixava escapar, cada sorriso que eu dava quando falava da Catarina, tudo isso estava tocando o coração dele de uma forma que nem ele mesmo compreendia completamente. Foram 3 meses de sessões diárias. 3 meses em que eu sentia que tinha encontrado não apenas um paciente, mas talvez algo que eu nunca soube que estava procurando. Eu chegava no hospital todos os dias ansiosa para vê-lo, ansiosa para continuar nossas conversas silenciosas. Ele sempre tinha um sorriso discreto quando me via entrar no quarto, e eu sentia meu coração acelerar de um jeito que não acontecia há anos.
Mas como toda história que parece boa demais para ser verdade, a minha também teve sua reviravolta cruel. E foi uma reviravolta que eu jamais poderia ter previsto, que veio de onde eu menos esperava e que quase destruiu tudo que eu havia construído na minha vida. Em uma quinta-feira de manhã, quando eu menos esperava, meu mundo desabou de uma forma que eu nunca imaginei possível. E tudo começou com uma simples convocação para a sala da doutora Isis, uma conversa que durou menos de 5 minutos, mas que mudou o curso da minha história para sempre. O que aconteceu naquela sala foi apenas o começo de uma série de eventos que me levariam aos momentos mais desesperadores da minha vida, mas também me ensinariam o verdadeiro significado do amor e da proteção. Me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo, eu adoro saber de que cidade vocês são. E por favor, se inscrevam no canal Reviravoltas da Vida, porque vocês precisam descobrir o que aconteceu naquela sala da doutora Isis que mudou tudo. Vocês não vão acreditar no que vem pela frente. Aquela quinta-feira começou diferente de todas as outras. Eu lembro que acordei com uma sensação estranha no peito, como se algo ruim fosse acontecer. Vocês conhecem esse pressentimento? Aquela angústia que você não consegue explicar, mas que fica te incomodando o dia todo? Era exatamente isso que eu estava sentindo quando saí de casa naquela manhã. A Catarina estava mais agitada que o normal, não queria ir para a escola. Ela ficou me abraçando na porta, dizendo que queria ficar comigo. Por um momento pensei em faltar ao trabalho e passar o dia com ela, mas eu não podia me dar esse luxo. Como mãe solteira, cada dia de trabalho era fundamental para manter nossas contas em dia. Então convenci minha filha de que seria só mais um dia normal e que eu voltaria no horário de sempre para buscá-la. No ônibus para o hospital, eu fiquei pensando em Vicente. Nas últimas semanas, nossas sessões tinham se tornado o momento mais importante do meu dia. Eu sabia que estava desenvolvendo sentimentos por ele, algo que eu tentava a todo custo ignorar. Afinal, ele era meu paciente, e eu não podia misturar as coisas, mas era impossível negar a conexão que tínhamos. A forma como ele me olhava, como seus olhos se iluminavam quando eu entrava no quarto, como ele escrevia bilhetes carinhosos que guardava comigo. Quando cheguei no hospital, a Patrícia Cordeiro, minha amiga enfermeira, veio correndo até mim. Ela tinha uma expressão preocupada no rosto, que me deixou ainda mais ansiosa. Ariane, a doutora Isis quer falar com você urgente. Ela está te esperando na sala dela desde cedo, me disse a Patrícia, segurando meu braço. E pelo jeito dela, não é uma conversa boa. Meu coração disparou. Eu tentei pensar no que poderia ter feito de errado, mas não conseguia imaginar nada. Meu trabalho sempre foi impecável. Eu nunca tive problemas com nenhum paciente. Sempre cumpria meus horários religiosamente. Subi as escadas até o andar administrativo com as pernas tremendo e a mente correndo em 1000 direções. A sala da doutora Isis ficava no final do corredor. Uma sala grande com uma mesa imponente e várias prateleiras cheias de livros médicos. Quando bati na porta, ouvi a voz dela me mandando entrar. Ela estava sentada atrás da mesa, com uma expressão fria que eu nunca tinha visto antes. Havia alguns papéis espalhados na mesa, e ela parecia nervosa, mexendo constantemente nas canetas. Senta aí, Ariane, ela disse, sem nem levantar os olhos para mim. Tenho algo importante para discutir contigo. Eu sentei na cadeira em frente à mesa, tentando manter a calma, mas meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Esperei ela falar, mas ela ficou alguns minutos em silêncio, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Ariane, preciso te informar que seus serviços não são mais necessários aqui no hospital. Hoje é seu último dia, ela disse de forma seca, sem demonstrar nenhuma emoção. Por um momento, eu pensei que tinha ouvido errado. Fiquei olhando para ela, esperando que dissesse que era uma brincadeira, que tinha se enganado de pessoa. Mas ela continuou séria, mexendo nos papéis como se estivesse lidando com algo rotineiro. Como assim, doutora Isis? Eu fiz alguma coisa errada? Algum paciente reclamou do meu trabalho? Consegui perguntar com a voz tremendo. Não é questão de erro, Ariane. É uma decisão administrativa. Estamos reestruturando o departamento e alguns cortes precisavam ser feitos. Você pode pegar suas coisas e se retirar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. 5 anos de trabalho dedicado, noites mal dormidas estudando para me aperfeiçoar, pacientes que melhoraram com meu cuidado, e ela estava me dispensando como se eu fosse descartável. Mas o que mais me doía era a frieza dela, a total falta de consideração por tudo que eu havia feito ali. Mas, doutora,
Eu preciso desse emprego. Eu tenho uma filha pequena, contas para pagar. Não posso simplesmente sair assim, sem aviso prévio, sem explicação. Implorei, sentindo as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. Isso não é problema meu, Ariane. A decisão já foi tomada. Aqui estão seus documentos e o cálculo das verbas rescisórias, ela disse, empurrando um envelope para mim. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era só o emprego que eu estava perdendo. Era minha dignidade, meu sustento, minha estabilidade, mas principalmente, era a Vicente. Eu não poderia mais vê-lo, não saberia como ele estava evoluindo, se a voz dele voltaria, se ele continuaria precisando das sessões. A dor que senti foi física, como se alguém tivesse arrancado uma parte de mim. Peguei o envelope com as mãos tremendo e saí daquela sala em estado de choque. Patrícia me esperava no corredor e quando me viu chorando, veio correndo me abraçar. O que aconteceu, Ariane? O que ela disse? Ela me demitiu, Patrícia. Sem explicação, sem motivo. 5 anos de trabalho jogados fora assim, respondi entre soluços. Isso não faz sentido algum. Você é uma das melhores fisioterapeutas daqui. Tem alguma coisa errada nessa história, disse Patrícia segurando meu rosto. Você não vai aceitar isso quieta, vai? Mas o que eu podia fazer? Eu era só uma funcionária. Ela era a chefe. Não tinha como lutar contra isso. Fui até meu armário pegar minhas coisas pessoais, alguns livros, uma foto da Catarina que eu sempre mantinha ali, meu jaleco que eu usava com tanto orgulho. Cada objeto que eu colocava na caixa era como se um pedaço da minha identidade estivesse sendo arrancado. O pior de tudo era saber que não poderia me despedir de Vicente. Ele estaria me esperando para a sessão da tarde, como sempre fazia. Estaria ansioso para continuar nossa conversa silenciosa, para me mostrar algum bilhete carinhoso que havia preparado. E eu simplesmente desapareceria da vida dele, sem explicação, sem despedida. Enquanto eu arrumava minhas coisas, não conseguia parar de pensar em como ele reagiria. Será que ele pensaria que eu o abandonei? Que me cansei dele? A ideia de que ele poderia se sentir rejeitado ou abandonado me partia o coração ainda mais. Saí do hospital naquele dia carregando não apenas uma caixa com meus pertences, mas também um peso enorme no peito. Era como se minha vida tivesse sido virada de cabeça para baixo em questão de minutos. No ônibus de volta para casa, eu chorava descontroladamente, sem me importar com as pessoas que me olhavam. Meu mundo havia desabado, e eu não sabia como iria reconstruí-lo. Quando cheguei em casa, tive que me recompor rapidamente porque precisava buscar a Catarina na escola. Não podia deixar que ela me visse assim, destruída. Mas como explicar para uma criança de 8 anos que a mamãe perdeu o emprego? Como dizer que nossa vida ia ficar ainda mais difícil? Naquela noite, depois de colocar a Catarina para dormir, eu fiquei sozinha na cozinha da nossa pequena casa, tentando entender o que tinha acontecido. Peguei todos os bilhetes que Vicente havia me dado durante esses meses. Lia cada palavra dele, cada mensagem de carinho e apoio. Era como se ele soubesse que eu precisava daquela força, daquelas palavras. Eu não tinha como imaginar que, naquele exato momento, a alguns quilômetros dali, Vicente estava em seu quarto de hospital se perguntando onde eu estava. Que ele tinha ficado esperando o dia todo pela nossa sessão. Que ele havia escrito um bilhete especial para me dar, falando sobre como nossas conversas estavam ajudando ele a se recuperar não só fisicamente, mas emocionalmente. O que eu não sabia era que minha saída repentina do hospital havia deixado Vicente completamente perdido e confuso, e que a partir daquele dia, ele começaria uma jornada para me encontrar que duraria meses, uma busca que revelaria segredos sobre minha demissão que eu jamais poderia imaginar. Mas naquele momento, tudo o que eu conseguia sentir era o vazio, a sensação de que havia perdido não apenas um emprego, mas algo muito mais precioso que eu ainda não conseguia nomear completamente. Os dias que se seguiram à minha demissão foram os mais difíceis da minha vida. Eu acordava todas as manhãs com aquela sensação horrível de realidade batendo na cara, lembrando que não tinha mais para onde ir, não tinha mais uma rotina, não tinha mais Vicente. Era como se minha vida tivesse parado no tempo, enquanto o mundo continuava girando ao meu redor. A Catarina percebia que algo estava errado, mesmo eu tentando disfarçar. Crianças têm essa sensibilidade aguçada. Elas sentem quando os pais estão sofrendo, mesmo quando a gente tenta esconder. Ela ficava me olhando com aqueles olhinhos preocupados e perguntava por que eu estava triste. Eu inventava desculpas, dizia que estava cansada,
que era só uma fase ruim que logo passaria, mas por dentro eu estava se despedaçando. Durante o dia, enquanto ela estava na escola, eu saía para procurar emprego. Levava meu currículo impresso. Andava de ônibus pela cidade toda. Visitava clínicas, hospitais, consultórios. Mas a frustração era constante. Ou não havia vagas, ou queriam alguém com menos experiência para pagar menos, ou simplesmente diziam que entrariam em contato e nunca mais davam notícias. O que mais me doía era a sensação de inutilidade. 5 anos de experiência, especialização, pacientes que melhoraram com meu trabalho, e eu estava ali, implorando por uma oportunidade. Às vezes eu passava em frente ao Hospital São Benedito e sentia uma dor física no peito. Ver aquele prédio que foi minha segunda casa por tanto tempo e saber que eu não podia mais entrar ali era devastador. Enquanto isso, eu não fazia ideia do que estava acontecendo dentro daquelas paredes. Não sabia que Vicente tinha passado dias inteiros sem fazer as sessões de fisioterapia, recusando qualquer outro profissional que tentasse atendê-lo. A Patrícia me contou depois que ele ficava sentado na poltrona olhando para a porta, como se estivesse esperando eu aparecer a qualquer momento. A doutora Isis havia dito para todos que eu tinha pedido demissão para aceitar uma proposta melhor em outro lugar, que eu tinha saído por vontade própria, sem aviso prévio, abandonando meus pacientes. Essa versão me deixava furiosa, mas eu não tinha como me defender. Quem acreditaria na minha palavra contra a dela? Vicente escrevia bilhetes perguntando sobre mim para todos os funcionários que entravam no quarto dele. Onde está a Ariane? Por que ela não vem mais? Ela disse alguma coisa sobre sair? Mas ninguém sabia dar uma resposta satisfatória. A versão oficial era que eu tinha ido embora, e pronto. Depois de 2 semanas sem conseguir falar comigo de forma alguma, Vicente começou a ficar desesperado. Ele sabia que algo estava errado, que eu não o abandonaria assim sem explicação. Nossa conexão era real demais. Os sentimentos que tínhamos desenvolvido eram intensos demais para eu simplesmente desaparecer por vontade própria. Foi quando ele decidiu usar os recursos que tinha como filho do dono do hospital para descobrir a verdade. Vicente convenceu seu pai a lhe dar acesso aos arquivos de recursos humanos, alegando que precisava entender melhor como o hospital funcionava para eventualmente assumir responsabilidades administrativas no futuro. Dr. Hélio, orgulhoso do interesse do filho pela gestão, autorizou o acesso. O que Vicente descobriu o deixou em estado de choque. Minha demissão havia sido por reestruturação do departamento, mas não havia nenhum documento oficial sobre essa reestruturação. Não havia cortes orçamentários aprovados, não havia mudanças no organograma. Era como se minha demissão tivesse sido uma decisão isolada da doutora Isis, sem justificativa real. Mas Vicente era inteligente e persistente. Ele começou a investigar mais profundamente, pedindo relatórios de desempenho, avaliações de pacientes, histórico disciplinar. O que ele encontrou o deixou ainda mais confuso e furioso. Eu tinha as melhores avaliações do departamento. Os pacientes sempre elogiavam meu trabalho. Nunca havia recebido nenhuma advertência ou chamada de atenção. Enquanto Vicente investigava nos bastidores, eu continuava minha luta diária para sobreviver. O dinheiro da rescisão estava acabando rapidamente, e as contas não paravam de chegar. O aluguel, a escola da Catarina, a feira, os remédios da minha mãe que morava no interior. Tudo continuava custando, mas a renda havia sumido. Uma manhã, 2 semanas depois da demissão, eu estava na cozinha tomando café e tentando calcular quanto tempo o dinheiro que restava duraria, quando ouvi um barulho estranho na caixa de correio. Era muito cedo para o carteiro, então fiquei curiosa. Quando abri a porta, não havia ninguém, mas tinha um envelope branco sem remetente dentro da caixa. Meu coração disparou. Pensei que fosse alguma conta atrasada, algum aviso de corte de luz ou água. Mas quando abri o envelope, encontrei uma carta manuscrita que me deixou completamente sem chão. Ariane, não sei se você vai ler isso, mas preciso que saiba que sua luz iluminou meus dias mais difíceis. Sua voz foi a melodia que me trouxe de volta à vida. Onde quer que você esteja, espero que seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Com carinho, alguém que nunca vai esquecer de você. Não estava assinado, mas eu reconheci imediatamente a letra. Era Vicente. Aquela caligrafia elegante que eu via todos os dias nos bilhetes que ele me escrevia durante as sessões. Mas como ele sabia meu endereço? Como tinha conseguido chegar até minha casa? Fiquei com aquela carta nas mãos por muito tempo.
lendo e relendo cada palavra. Era como se ele estivesse ali comigo, como se pudesse sentir sua presença através daquelas palavras carinhosas. Pela primeira vez em semanas, eu sorri de verdade. Alguém se importava comigo. Alguém sentia minha falta tanto quanto eu sentia a dele. No dia seguinte, outro envelope. Desta vez a mensagem era: a saudade que sinto de nossos encontros é física. Você não sabe o quanto suas palavras significaram para mim. Continue sendo essa pessoa incrível que conheci. O mundo precisa de mais gente como você. E assim começou uma rotina que durou semanas. Todo dia, religiosamente, um novo envelope aparecia na minha caixa de correio. Às vezes eram palavras de encorajamento, às vezes reflexões sobre a vida, às vezes simplesmente declarações de que ele estava pensando em mim. Nunca havia identificação, nunca um nome, mas eu sabia que era ele. Aqueles bilhetes se tornaram minha salvação emocional. Nos dias mais difíceis, quando o desespero tomava conta e eu achava que não ia conseguir sair daquele buraco, chegava em casa e encontrava aquelas palavras de apoio que me davam forças para continuar lutando. Eu ficava imaginando como ele conseguia deixar os bilhetes sem eu ver. Passava horas na janela tentando flagrá-lo, mas nunca consegui. Era como se ele fosse um fantasma benevolente que aparecia apenas para me lembrar que eu não estava sozinha no mundo. A Catarina também notou os bilhetes. Um dia ela perguntou quem estava mandando aquelas cartinhas para mim. Eu disse que era um amigo especial que queria me animar. Ela sorriu e disse que esse amigo devia gostar muito de mim para escrever tantas coisas bonitas. Se ela soubesse que esse amigo seria o homem que mudaria nossas vidas para sempre. Enquanto isso, Vicente continuava suas investigações no hospital. Ele descobriu que a doutora Isis tinha acesso aos medicamentos de alto custo, que ela era responsável por relatórios que nunca foram apresentados à administração, que havia discrepâncias estranhas nos números do departamento. Mas ele precisava de mais tempo para juntar provas concretas. O que nenhum de nós sabia era que nossa história estava prestes a tomar uma reviravolta dramática, que testaria todos os sentimentos que tínhamos desenvolvido um pelo outro. Um acontecimento que nos forçaria a enfrentar a realidade de frente e que revelaria até onde cada um de nós estava disposto a ir pelo outro. Mas naquele momento, tudo o que eu tinha eram aqueles bilhetes misteriosos que chegavam todos os dias, trazendo um pouco de luz para a escuridão em que minha vida havia se transformado. E eu nem imaginava que o homem que os escrevia estava disposto a mover montanhas para me encontrar novamente. 2 meses se passaram desde que comecei a receber aqueles bilhetes misteriosos. Eu já havia me acostumado com aquela rotina estranha, mas reconfortante. Todos os dias, quando chegava em casa depois de mais um dia frustrante de procura por emprego, encontrava um novo envelope na caixa de correio. Aqueles bilhetes tinham se tornado minha âncora emocional, a única coisa que me mantinha firme em meio ao caos que minha vida havia se tornado. Mas a situação financeira estava ficando insustentável. O dinheiro da rescisão tinha acabado há 2 semanas, e eu estava sobrevivendo dos últimos reais que tinha guardado para emergências. A conta de luz chegou com aviso de corte. O proprietário da casa, Sr. Odilon Rabelo, já havia passado 2 vezes cobrando o aluguel atrasado, e eu sabia que era questão de dias até ele perder a paciência. Naquela manhã de quinta-feira, eu estava na cozinha tentando fazer o café render mais um dia, quando ouvi uma batida forte na porta. Meu coração disparou, porque eu sabia exatamente quem era. Senhor. Odilon era um homem de uns 58 anos, sempre mal-humorado, que não tinha paciência para histórias tristes. Para ele, casa era negócio, não assistência social. Dona Ariane, preciso falar com a senhora, disse ele quando abri a porta, sem nem esperar eu cumprimentá-lo. Seu Odilon, eu estava mesmo querendo conversar com o senhor. Consegui algumas entrevistas marcadas para a próxima semana e comecei a falar, mas ele me interrompeu. Olha aqui, moça. Já são 2 meses de aluguel em atraso. Eu tenho contas para pagar também, família para sustentar. Não posso ficar bancando a caridade. Se até domingo não colocar a situação em dia, vou ter que pedir para a senhora sair. A palavra sair ecoou na minha cabeça como um tiro. Sair para onde? Com que dinheiro? Como explicar para a Catarina que teríamos que deixar nossa casa? O único lugar estável que ela conhecia? Por favor, seu Odilon, só mais 1 semana. Eu prometo que vou conseguir resolver. Tenho uma filha pequena, não posso ficar na rua com ela. Implorei, sentindo as lágrimas começarem a se formar. Semana que vem você vai dizer a mesma coisa. Domingo, dona Ariane.
Último prazo, ele disse, virando as costas e indo embora. Fechei a porta e desabei no chão da sala, chorando como não chorava há muito tempo. Era o desespero mais puro que eu já havia sentido na vida. Não tinha mais para onde correr. Não tinha família que pudesse ajudar. Não tinha amigos com condições de nos acolher. Era o fim da linha. A Catarina estava na escola, graças a Deus, porque não queria que ela me visse naquele estado. Fiquei ali no chão por não sei quanto tempo, até que ouvi novamente o barulho na caixa de correio. Era cedo demais para ser o carteiro, então só podia ser mais um bilhete daquele homem misterioso. Levantei devagar, ainda tremendo, e fui buscar o envelope. Desta vez a mensagem era diferente das outras. Sei que você está passando por dificuldades. Gostaria de poder ajudar mais do que apenas com palavras. Você é mais forte do que imagina, e sei que vai encontrar uma saída. Não desista nunca. Estou torcendo por você mais do que você pode imaginar. Aquelas palavras me fizeram chorar ainda mais. Como ele sabia que eu estava com problemas? Será que estava me observando? Será que percebia meu desespero mesmo à distância? Era reconfortante saber que alguém se importava, mas ao mesmo tempo frustrante não poder falar com essa pessoa, não poder pedir ajuda diretamente. Passei o resto do dia tentando pensar em soluções. Liguei para todas as clínicas onde havia deixado o currículo, para todos os contatos que conhecia na área da saúde. Nada. Ou não tinham vaga, ou as vagas eram para outros turnos que não combinavam com o horário escolar da Catarina, ou queriam pagar tão pouco que nem cobriria o aluguel. Na sexta-feira, recebi outro bilhete. Hoje sonhei com nossos encontros. Saudade é uma palavra pequena demais para descrever o que sinto. Onde quer que você esteja, saiba que existe alguém pensando em você todos os dias. No sábado, sua força me inspirava quando eu mais precisava. Agora é minha vez de torcer para que você encontre a força que precisa. Você não está sozinha, mesmo que se sinta assim. E no domingo, o dia do ultimato do Sr. Odilon, recebi um bilhete que me deixou completamente sem chão. Se eu pudesse, daria tudo para garantir que você fosse feliz. Você merece todas as coisas boas do mundo. Um dia talvez possamos nos encontrar novamente. Foi nesse momento que tudo desabou de vez. Senhor. Odilon chegou pontualmente às 2 da tarde, acompanhado de 2 homens que eu imaginei serem oficiais de justiça. Eu estava na sala brincando com a Catarina quando eles bateram na porta. Dona Ariane, como combinamos, preciso que a senhora retire suas coisas da casa hoje. Trouxe ajuda para facilitar a mudança, disse Sr. Odilon, sem demonstrar nenhuma emoção. Mas seu Odilon, é domingo. Para onde eu vou com uma criança no domingo? Perguntei desesperada. Isso não é problema meu, moça. Eu avisei. A senhora teve tempo suficiente para se organizar. A Catarina me olhava sem entender o que estava acontecendo. Ela puxou minha blusa e perguntou baixinho. Mamãe, por que o homem quer nossas coisas? Como explicar para uma criança de 8 anos que estávamos sendo despejadas? Como dizer que a mamãe havia falhado em protegê-la? Abracei minha filha e tentei manter a voz firme. É só uma mudança, meu amor. Vamos arrumar nossas coisas e encontrar um lugar novo para morar. Os homens começaram a tirar nossos móveis e colocar na calçada. Nossa vida inteira exposta ali, para todos os vizinhos verem. A mesa onde fazíamos as refeições, o sofá onde assistíamos TV juntas, a cama da Catarina onde eu contava histórias para ela dormir. Tudo ali, no meio da rua, como se fosse lixo. A dona Joana Pereira, nossa vizinha fofoqueira, estava na janela observando tudo com uma expressão de falsa pena. Outros vizinhos também apareceram para ver o espetáculo. Era humilhante demais. Eu estava sentada na calçada, segurando a Catarina e tentando pensar no que fazer, quando vi um homem se aproximando caminhando devagar pela rua. Ele parecia estar vindo em nossa direção, mas eu estava tão focada no meu desespero que não prestei muita atenção. De repente, ele parou bem na minha frente. Quando levantei os olhos para ver quem era, quase desmaiei. Era Vicente, mas não o Vicente frágil e quieto que eu conhecia do hospital. Era um Vicente recuperado, forte, com os olhos cheios de determinação e raiva. Ariane, ele disse, e sua voz estava rouca, mas firme. Era a primeira vez que eu ouvia ele falar desde o acidente. Vicente? Como... O que você está fazendo aqui? Como me encontrou? Perguntei, levantando rapidamente e instintivamente puxando a Catarina para perto de mim. Eu nunca parei de procurar você, ele respondeu, olhando para a cena ao nosso redor. Nossos móveis na calçada, senhor.
Odilon supervisionando tudo, a humilhação estampada no meu rosto. E agora entendo por que você desapareceu. Naquele momento, com Vicente parado ali na minha frente, com nossa vida espalhada na calçada, com a Catarina me agarrando confusa e assustada, eu soube que minha vida estava prestes a mudar novamente. Mas desta vez, eu sentia que poderia ser para melhor. O que eu não imaginava era que Vicente não havia aparecido ali por acaso. Ele tinha descoberto coisas sobre minha demissão que me deixariam chocada, e estava disposto a fazer qualquer coisa para consertar o que tinha sido quebrado. A história que ele estava prestes a me contar mudaria tudo o que eu pensava saber sobre aqueles últimos meses de sofrimento. Vicente estava ali, parado na minha frente, e por alguns segundos, nenhum de nós disse nada. Era como se o tempo tivesse parado. Eu não conseguia acreditar que era realmente ele, recuperado, falando, real. A Catarina se escondeu atrás de mim, intimidada com a presença de um estranho naquele momento tão difícil. Você estava me mandando os bilhetes. Foi a primeira coisa que consegui dizer, ainda em choque. Todos os dias. Eu precisava que você soubesse que não tinha sido esquecida. Ele respondeu, com aquela voz rouca que ainda carregava as marcas do acidente. Mas, Ariane, eu descobri coisas que você precisa saber. Sobre sua demissão, sobre o que realmente aconteceu. Senhor. Odilon se aproximou, claramente irritado com a interrupção. Olha aqui, moço. Não sei quem é o senhor, mas não vou tolerar confusão na minha propriedade. A inquilina já foi despejada e pronto. Vicente se virou para ele com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era firme, intimidadora, nada parecida com o homem frágil que eu conhecera no hospital. Quanto ela deve? Perguntou diretamente. 2 meses de aluguel, mais taxas. R$ 4.300, respondeu o senhor. Odilon, desconfiado. Vicente tirou o celular do bolso e fez uma transferência na hora. Em menos de 1 minuto, o telefone do senhor Odilon apitou com a confirmação do pagamento. Pronto. Agora coloque tudo de volta no lugar. Imediatamente, ordenou Vicente. Senhor Odilon ficou boquiaberto, olhando para o celular, depois para Vicente, depois para mim. Mas, como... Quem é esse homem? Gaguejou. Alguém que se importa com ela mais do que deveria. Vicente respondeu, sem tirar os olhos de mim. Eu estava tão chocada que mal conseguia processar o que estava acontecendo. Vicente havia aparecido como um anjo salvador no meu momento mais desesperador. Mas, ao mesmo tempo, 1000 perguntas passavam pela minha cabeça. Como ele sabia onde eu morava? Por que estava fazendo isso? O que eram essas coisas que ele tinha descoberto? Enquanto o Sr. Odilon e os homens relutantemente começavam a colocar nossos móveis de volta na casa, Vicente se ajoelhou na altura da Catarina. Oi, você deve ser a Catarina. Sua mãe falou muito de você para mim, disse ele com um sorriso gentil. Catarina me olhou pedindo permissão, e quando acenei positivamente sussurrou. Você é o amigo que mandava as cartinhas para a mamãe? Sou sim. E sabe de uma coisa? Sua mãe é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ele respondeu, fazendo minha filha sorrir pela primeira vez naquele dia terrível, quando tudo estava de volta no lugar e senhor. Odilon havia ido embora ainda resmungando. Vicente e eu ficamos sozinhos na sala. Catarina foi para o quarto brincar, sentindo que precisávamos conversar a sós. Vicente, eu não entendo nada. Como você me encontrou? Por que fez isso? E o que você descobriu sobre minha demissão? Disparei todas as perguntas de uma vez. Ele se sentou no sofá e fez sinal para eu sentar também. Sua expressão ficou séria, quase sombria. Ariane, você não foi demitida por reestruturação. Foi demitida porque a doutora Isis estava com medo de que você descobrisse o esquema de corrupção que ela comandava no hospital. Ele começou. E meu coração disparou. Que esquema? Ela estava desviando medicamentos caros para vender no mercado negro. Cobrava propinas de pacientes ricos para furar filas de cirurgias. E o pior, negava deliberadamente tratamentos para pacientes pobres, alegando falta de recursos que na verdade ela estava roubando. Eu senti uma raiva subir pelo peito que quase me deixou sem ar. Mas como você descobriu isso tudo? Quando você desapareceu sem explicação, eu soube que algo estava muito errado. Usei minha posição como filho do Dr. Hélio para investigar. Levei meses juntando provas, gravações, documentos. A Isis estava usando você como bode expiatório caso fosse descoberta. Por isso, te demitiu antes que você pudesse perceber as irregularidades. Mas por que ela me escolheu? Porque você era íntegra demais.
Estava começando a fazer perguntas sobre os medicamentos em falta, sobre pacientes que não conseguiam vagas. Ela sabia que era questão de tempo até você descobrir tudo e denunciar. Eu me levantei e comecei a andar pela sala, tentando processar toda aquela informação. Minha vida tinha sido destruída porque eu era honesta demais, porque estava no caminho de uma criminosa. E o que você fez com essas informações? Perguntei. Entreguei tudo para meu pai ontem. Todas as provas, todas as gravações. A Isis foi demitida hoje de manhã e vai ser processada criminalmente. A polícia já está investigando. Eu senti um alívio imenso, mas ao mesmo tempo uma revolta ainda maior. Todos esses meses de sofrimento, de desespero, de humilhação, tudo por causa da ganância dessa mulher. Ariane, eu sinto muito. Se eu tivesse descoberto antes... Não, interrompi, me virando para ele. Você não tem culpa de nada. Você me salvou hoje. Salvou a mim e a Catarina. Vicente se levantou e veio até mim. Ficamos muito próximos, e eu podia ver a emoção nos olhos dele. Ariane, eu preciso te contar uma coisa. Durante aqueles meses no hospital, ouvindo você falar sobre sua vida, vendo sua força, sua dedicação, eu me apaixonei por você, perdidamente. Meu coração parou por alguns segundos. Mesmo sabendo no fundo que havia algo especial entre nós, ouvir isso dele me deixou sem reação. Quando você desapareceu, foi como se tivessem arrancado uma parte de mim. Eu passava os dias inteiros pensando em você, preocupado, querendo proteger você e a Catarina. Vicente, Deixe eu terminar, ele disse, segurando delicadamente meu rosto. Eu sei que sou filho do dono do hospital, que venho de uma família rica, que nossos mundos são diferentes. Mas nada disso importa para mim. O que importa é que você me ensinou a viver de novo quando eu estava perdido. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu também me apaixonei por você. Durante aquelas sessões, eu sentia uma conexão que nunca tinha sentido com ninguém. Quando fui demitida, a dor de não te ver mais foi maior do que a de perder o emprego. Ele me beijou. Foi um beijo doce, carregado de meses de saudade e sentimentos reprimidos. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha. Ariane, meu pai quer te ver amanhã. Ele está horrorizado com o que a Isis fez. Quer te oferecer não apenas seu emprego de volta, mas a promoção para chefe do departamento de fisioterapia. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se fosse um sonho. Mas tem uma coisa que você precisa saber, Vicente continuou, com uma expressão mais séria. Quando eu assumir publicamente que estamos juntos, vai haver resistência da minha família. Eles vão questionar nossa diferença social, vão tentar nos separar. E você tem certeza de que quer enfrentar isso? Perguntei, com medo da resposta. Ariane, eu enfrentaria o mundo inteiro por você e pela Catarina. Vocês são minha família agora. Naquele momento, a Catarina apareceu na sala e veio correndo me abraçar. Mamãe, você está chorando de felicidade? Estou sim, meu amor. Mamãe está muito feliz, respondi, abraçando minha filha. Vicente se ajoelhou ao nosso lado e abraçou nós duas. Eu prometo que vou cuidar de vocês duas para sempre. 2 anos se passaram desde aquele dia. Hoje eu sou chefe do departamento de fisioterapia do Hospital São Benedito. Vicente e eu nos casamos 6 meses depois, numa cerimônia linda no jardim do próprio hospital onde nos conhecemos. A família Montenegro, inicialmente resistente, acabou me aceitando quando viram o quanto Vicente era feliz ao meu lado e como eu cuidava dele com amor verdadeiro. A doutora Isis foi condenada a 5 anos de prisão e multa pesada. O esquema de corrupção que ela comandava foi totalmente desmantelado e o hospital implementou novos protocolos de segurança para evitar que algo assim aconteça novamente. A Catarina ganhou um pai que a ama como filha verdadeira. Vicente a adotou oficialmente e hoje ela leva o sobrenome Montenegro com muito orgulho. Dr. Hélio se tornou o avô coruja que ela nunca teve. Às vezes eu olho para trás e penso em como a vida pode mudar completamente em questão de segundos. Como a maior dor pode se transformar na maior felicidade. Se alguém me dissesse, naquele dia terrível do despejo, que 2 anos depois eu estaria casada com o homem dos meus sonhos, vivendo numa linda casa, com um emprego que amo e uma família que me aceita completamente, eu diria que era impossível. Mas a vida tem dessas surpresas. Às vezes ela nos derruba para nos ensinar a voar mais alto. E eu voei. Nós voamos. Vicente, Catarina e eu, juntos, para sempre.
Vocês acabaram de ouvir uma das histórias mais intensas que já vivi na minha vida. Quando eu comecei a contar para vocês sobre aquele dia no hospital, quando conheci Vicente pela primeira vez, eu jamais imaginei que chegaria até aqui. Que aquele homem silencioso, que só se comunicava por bilhetes, se tornaria o amor da minha vida e o pai da minha filha. Pensando em tudo que aconteceu, ainda me emociono. A vida tem uma forma muito peculiar de nos ensinar lições. Às vezes ela nos coloca no fundo do poço para que possamos olhar para cima e ver as estrelas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando penso naquela Ariane desesperada, sendo despejada na calçada, segurando a Catarina e sem saber para onde ir, parece que estou falando de outra pessoa. A doutora Isis pensou que estava me destruindo quando me demitiu. Ela achou que, tirando meu emprego, estaria me silenciando para sempre. O que ela não sabia é que estava criando uma situação que revelaria não apenas seus crimes, mas também o amor verdadeiro que Vicente sentia por mim. Se ela não tivesse me demitido, talvez eu nunca tivesse descoberto os sentimentos dele. Talvez nossa história de amor nunca tivesse florescido da forma como floresceu. Vicente me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Ele poderia ter escolhido qualquer mulher do círculo social da família dele. Mulheres com formação em universidades caras, com sobrenomes importantes, com contas bancárias gordas. Mas ele escolheu a mim, uma mãe solteira, fisioterapeuta, que morava na periferia e criava a filha sozinha. Ele me escolheu porque viu em mim algo que nem eu mesma sabia que tinha. Uma força interior capaz de transformar qualquer situação. O que mais me marca nessa história toda é como o destino trabalha de formas misteriosas. Se Vicente não tivesse sofrido aquele acidente, nunca teríamos nos conhecido. Se eu não tivesse o hábito de desabafar com meus pacientes, ele nunca teria se apaixonado pela minha personalidade. Se a Isis não tivesse me demitido por pura maldade, talvez nosso relacionamento nunca tivesse evoluído para além das sessões de fisioterapia. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou perfeitamente para que chegássemos onde chegamos. Até mesmo aqueles meses de sofrimento, de desespero, de noites mal dormidas pensando em como pagaria as contas, tudo isso serviu para me fortalecer, para me preparar para o que estava por vir. A Catarina sempre me diz que Vicente chegou na nossa vida como um herói de filme. E de certa forma, ela tem razão. Mas o que eu aprendi é que todos nós podemos ser heróis na vida de alguém. Vicente foi meu herói quando apareceu naquele domingo terrível e salvou nossa casa. Mas eu também fui heroína dele quando, sem saber, o ajudei a se recuperar não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O amor tem esse poder transformador. Ele nos torna pessoas melhores, mais corajosas, mais fortes. Vicente encontrou forças para investigar a corrupção no hospital porque queria me proteger. Eu encontrei forças para recomeçar minha vida profissional porque queria ser digna do amor dele. Nós dois nos transformamos por causa do que sentíamos um pelo outro. Hoje, quando entro no Hospital São Benedito como chefe do departamento de fisioterapia, ando pelos mesmos corredores onde tudo começou. Passo pela porta do quarto onde Vicente ficou internado, onde nasceu nossa história de amor. Às vezes eu paro ali e agradeço a Deus por todos os obstáculos que enfrentamos, porque eles nos trouxeram até aqui. A família Montenegro, que inicialmente me viu com desconfiança, hoje me trata como filha. Dr. Hélio sempre diz que eu fui a melhor coisa que aconteceu para Vicente depois do acidente. Ele viu o filho se transformar de um homem amargurado e perdido em alguém cheio de vida e propósito. E tudo por causa do amor. A Catarina hoje tem 10 anos e fala com orgulho sobre nosso pai Vicente. Ela não se lembra da época difícil, quando éramos só nós duas contra o mundo. Para ela, sempre fomos uma família completa. E talvez seja melhor assim. Criança merece crescer sentindo-se segura e amada, e é exatamente isso que ela tem agora. O que eu quero deixar como mensagem para todos vocês é: nunca desistam. Não importa o quão escura pareça a tempestade, sempre existe uma luz no final do túnel. Às vezes essa luz demora para aparecer, às vezes ela vem de onde menos esperamos, mas ela sempre vem. O importante é manter a fé, continuar lutando, continuar acreditando que dias melhores virão. Gente, eu quero muito saber o que vocês acharam da minha história. Deixem nos comentários suas opiniões, suas reflexões. Contem se vocês já passaram por situações parecidas. Adoro ler cada comentário, cada mensagem que vocês deixam. Vocês fazem parte da família Reviravoltas da Vida
e eu quero conhecer as histórias de vocês também. Se vocês gostaram desse relato, por favor, se inscrevam no canal Reviravoltas da Vida. Temos histórias incríveis sendo postadas toda semana. Pessoas reais, com experiências reais, que vão tocar o coração de vocês, assim como a minha tocou. Ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixem também o like, isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas histórias de superação. Compartilhem com amigos e familiares, porque tenho certeza de que nossa mensagem de esperança pode transformar a vida de muita gente. E olhem, se vocês puderem ajudar nosso canal através do Valeu Demais, isso faria uma diferença enorme para nós. Esse trabalho de trazer histórias reais, emocionantes, que inspirem e transformem vidas, dá muito trabalho e tem custos para manter a qualidade que vocês merecem. Cada doação, por menor que seja, nos ajuda a continuar trazendo vídeos diários, com histórias cada vez melhores. Vocês estariam ajudando não apenas o canal, mas todas as pessoas que serão impactadas por essas histórias no futuro. Comentem aí embaixo o que mais os emocionou na minha história. Quero saber qual parte tocou mais o coração de vocês. E se conhecem alguém que está passando por momentos difíceis, compartilhem este vídeo. Às vezes, uma história de superação é tudo que uma pessoa precisa para não desistir dos seus sonhos. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo da família Reviravoltas da Vida. Um beijo no coração de todos vocês.